Olá, olá! Este vídeo está sendo publicado antes para os membros, mas na sexta-feira todos vocês vão poder assistir, vocês que não são membros ainda do Like Plus, e tem um vídeo em anexo. Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes mais bem cotados para serem head coach, na minha visão, para a próxima temporada da NFL. Um deles, claro, é o Ben Johnson, que eu não vou me estender, mas a gente tem outros 6 nomes aqui. Mas, para além disso, eu separei 10 nomes que estão abaixo do radar e que podem ser head coach na próxima temporada. Vai saber se algum time acaba dando uma oportunidade para eles. Esse vídeo vai ficar só para os membros. Então, você nessa sexta-feira, faça esse investimento maravilhoso. Vem com a gente no Like Plus. Teve aí 10 vídeos essa semana, 10 vídeos de NFL nessa semana para você que é membro e custa muito baratinho, como eu já falei muitas vezes. Vamos começar com o óbvio aqui então, que é o Ben Johnson, que está aí na capa do vídeo, né? Ben Johnson e mais 6 nomes que podem ser head coach na NFL na próxima temporada. A primeira prateleira, por assim dizer, é Ben Johnson e Mike Vrabel, tá? São os dois nomes mais cotados. O Mike Vrabel com entrevista marcada com os Bears. Tu me lembra o filme Entrevista com o Vampiro? Inclusive aí, um filme dos anos 90, faz tempo que eu não assisto. Seria uma entrevista com o Vampiro, uma entrevista para ser head coach do Chicago Bears, mas enfim. E com os Jets também. Mas eu acho que são os dois nomes mais badalados. E por quê? Vamos começar falando dos dois. Porque o Ben Johnson foi o melhor coordenador aí dessa última temporada, com uma menção muito honrosa para outros nomes aqui dessa lista e da lista do outro vídeo. Por exemplo, o Vance Joseph em Denver, por exemplo, o Patrick Graham, coordenador defensivo nos Chargers, por exemplo, o Ian Cohen, aí coordenador ofensivo nos Bucks. Mas o melhor de todos foi o Ben Johnson. O ataque de Detroit, na minha visão, foi o melhor ataque da NFL nessa última temporada, mesmo com a lesão do Montgomery no final do ano. E um ataque muito eficiente, muito criativo. Eu acho que é o nome mais quente hoje é o Ben Johnson. E o Mike Vrabel teve campanha positiva na passagem dele pelo Tennessee Titans, levou o Ryan Tannehill a uma final de conferência, bateu na porta do Super Bowl na temporada 2019. Naquela época, claro, tinha o Derrick Henry. Mas o Kansas City Chiefs sempre teve problemas para enfrentar o Tennessee Titans, mesmo quando o Malik Willis foi quarterback dos Titans. Eu comentei esse jogo, um jogo de horário nobre aí contra os Chiefs venceram, mas foi bem suado. O Mike Vrabel tem tudo para ser mais um treinador que estabelece cultura, assim como aconteceu com o Dan Campbell nos Lions, assim como aconteceu com o Kevin O'Connell nos Vikings, e assim como aconteceu e já acontece há muito tempo no Pittsburgh Steelers com o Mike Tomlin, certo? Então, acho que esses dois a gente já pode tirar da frente, porque são os mais badalados e eles tendem a escolher para onde vão. Aliás, falando nisso, fiz um outro vídeo, que está no meio desses 10 vídeos que eu fiz essa semana, que é aí respondendo qual seria a minha ordem de preferência se eu fosse o Ben Johnson. Ben Johnson pode escolher para onde vai. A gente tem 6 vacâncias na NFL. A gente tem Las Vegas, New York Jets, Las Vegas é a mais recente, Jacksonville Jaguars, Chicago, New Orleans e New England. Esse vídeo vai estar no ar na quinta-feira, tá bom? Então, para vocês que são membros, só para vocês na quinta-feira. Beleza, então Ben Johnson e Mike Vrabel já foi. Faltam aqui, então, 5 nomes. Os Lions não tiveram números maravilhosos no lado defensivo, várias vezes aí tomaram mais de 24 pontos, que costuma ser a média da NFL para uma defesa, mas a gente tem que considerar que o Aaron Glenn perdeu várias peças ao longo da temporada. Vários linebackers, por exemplo, o Anzalone voltou na semana 18, perdeu o principal apressador de passe no Aiden Hutchinson no segundo mês de temporada, aí, depois da semana 5, perdeu o cornerback, o Carlton Davis não volta mais essa temporada, basicamente perdeu 4 ou 5 titulares importantes aí a defesa dos Lions em algum momento do ano. E mesmo assim, os Lions tiveram jogos defensivos que a gente tem que aplaudir, sobretudo essa defesa dizimada contra o Sam Darnold pegando fogo depois do jogo contra os Packers, e o Darnold não fez nada contra Detroit jogando em casa. Defesa que marca muito no mano a mano, uma defesa muito agressiva depois da saída do Hutchinson, então houve o ajuste, uma defesa que começou a mandar muita blitz. Eu acho que o Aaron Glenn, para além dos números, ele tem que ser credenciado aqui e vai ter a oportunidade de ser entrevistado, pelo menos, para ser head coach no ano que vem. Próximo nome, coordenador ofensivo do Buffalo Bills, que ajudou muito esse time a chegar nos playoffs no ano passado. Como vocês devem se recordar, meu palpite antes da temporada do ano passado era que o Buffalo Bills não fosse para os playoffs. Isso poderia ter acontecido se não fosse algumas mudanças no meio do ano, como a demissão do Ken Dorsey, que aliás acabou de ser mandado embora de novo no Cleveland Browns, e o Joe Brady acabou sendo efetivado como coordenador ofensivo depois do bom trabalho que fez no ano passado, menor volume para o Stephon Diggs, que aliás não está mais com o time, né? Neste ano não esteve com o time, mais jogo terrestre, mais fiscalidade nas trincheiras, o Josh Allen distribuindo mais a bola. Foi um grande trabalho tático que fez o Joe Brady no comando do ataque do Buffalo Bills. Isso credencia o Brady aí, esquisito falar assim, o Joe Brady para ser técnico na NFL na próxima temporada. Inclusive, uma observação aqui, vocês vão ver que todos os nomes que eu coloquei na lista
eles não são coordenadores de primeira viagem. Eu fiz questão de fazer isso. Então, na outra lista, você vai ter, por exemplo, o Liam Cohen de Tampa, que é o primeiro ano dele como coordenador ofensivo dos Buccaneers. Temporada passada, era o Dave Canales, que agora é head coach dos Panthers. O Patrick Graham, coordenador defensivo dos Chargers, também é o primeiro ano dele na NFL como coordenador defensivo. Então, por isso, eu coloquei ele na outra lista. Os nomes um pouco abaixo do radar. Todos os nomes aqui, eles têm pelo menos um ano aí no cargo de coordenador, tá bom? Alguns têm experiência prévia como head coach, como é o nosso próximo nome, que é o Brian Flores, que ressuscitou, um trabalho de 2 anos, uma defesa que tomou 400 jardas para o New York Giants do Daniel Jones nos playoffs de 2022. A defesa melhorou em 2023, tinha uma identidade muito clara de ser agressiva, de mandar blitz, e em 2024 foi uma das melhores defesas da NFL. O Brian Flores, porém, tem algo que lhe segura, que foi a questão Tua Tagovailoa. O Tua soltou o verbo, depois que eles já não estavam mais juntos, claro, sobre a questão da negatividade do Brian Flores e que ele tratava o Tua mal e que não dava confiança para ele, meio que o oposto do que o Dave Canales fez com o Geno Smith, quando trabalhou com ele como técnico de quarterback, e principalmente com o Baker Mayfield, quando trabalhou como coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Então isso acabou sendo uma mácula no currículo do Brian Flores, que tem um grande trabalho neste ano, deve ter uma outra oportunidade, mas pode afastar alguns times. Por exemplo, o Chicago Bears, em tese, se alguém tiver juízo lá, eu, se fosse aí o George McCaskey, primeiro que faria muita coisa diferente, né? Mas eu teria meu receio em assinar um cheque para o Brian Flores ser treinador do Caleb Williams, que a gente sabe que não tem um temperamento fofo, né? O Caleb tem personalidade, eu acho isso positivo, inclusive, tá? Já falei várias vezes. Mas o Brian Flores com o Caleb Williams, considerando o histórico do Flores, eu acho melhor não. Mas de qualquer forma, o Brian Flores é outro nome para a gente ter no radar. E os dois últimos nomes aqui, Steve Spagnuolo, que é o melhor coordenador defensivo da NFL há algum tempo, coordenador defensivo do Kansas City Chiefs, e não, pelo amor de Deus, o jogo contra Denver não é uma mácula no currículo dele, longe disso, porque ele não mandou nada de blitz, ele simplesmente meteu o laissez-faire, laissez-passer contra o Bo Nix, então isso não conta. Mas o trabalho do Steve Spagnuolo foi essencial nos 2 títulos que Kansas City teve seguidos e também no título de 2019, nos 3 anéis que tem Andy Reid, que tem Patrick Mahomes, também tem o Steve Spagnuolo, que tem um outro anel como coordenador defensivo no New York Giants contra Tom Brady, invicto. Super Bowl 42, um excelente plano de jogo, resultou em 5 sacks no Brady. Ok, e o que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu que o Steve Spagnuolo foi um dos piores head coaches da NFL quando teve a oportunidade no então St. Louis Rams. Isso pode segurar um pouco o ímpeto de alguma franquia de dar uma nova oportunidade para o Spagnuolo, mas o trabalho dele com a defesa de Kansas City é tão bom, tão positivo, que eu acho que ele merece e acredito que ele possa ter uma oportunidade, caso assim queira, e eu acredito também que ele deva querer. E por fim, o Todd Monken, que fez o Lamar Jackson soltar todo o seu potencial no jogo aéreo. Depois de anos de Greg Roman, o Lamar evoluiu e evoluiu muito como passador nas 2 últimas temporadas. Ano passado foi MVP, neste ano está na briga pelo MVP, e o Todd Monken fez um excelente trabalho como coordenador ofensivo dos Ravens, que perdeu o Mike McDonald, coordenador defensivo do ano passado, e pode perder agora o coordenador ofensivo, o Todd Monken. Esses são os 7 nomes, então, mais badalados para serem head coach na NFL na próxima temporada. Pode ser que no momento que esse vídeo ficou aberto, estou publicando ele para os membros na quarta, mas na sexta-feira pode ser que esses nomes aqui alguém já tenha sido contratado, não sei, o Mike Vrabel, por exemplo, que tem essa possibilidade, mas de qualquer forma está feita a lista. Minha preferência neste momento é Ben Johnson e Mike Vrabel como primeira prateleira, mas eu acho que todos esses nomes aqui têm potencial para dar bastante certo. Para os membros, apenas para eles, tem o 10 nomes abaixo do radar que podem ser head coach na temporada de 2025, entre eles o Pete Carroll, por exemplo, que está levando a cabo uma forte campanha para ser head coach do Chicago Bears. Vamos ver o que vai acontecer, mas tem esse vídeo para os membros. Clica aqui embaixo em Join, vem com a gente, custa só R$8 por mês para você participar e dessa comunidade maravilhosa, ser membro, ter uma insígnia do lado do seu nomezinho quando você comenta. Vem com a gente. Usar os emojis também, que eu tenho que atualizar, aliás. Tem que colocar o Goff, tem que colocar o Darnold para essa pós-temporada. Vou fazer isso essa semana. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E até a próxima.